Davi, tu vai soltar os pés aí? Pô, bota aí que eu não tô ouvindo no meu ouvido, não. Ré. Tá alto. Bota bem baixinho assim, no meu ouvido. Vem. Shalom, boa noite. Quem está feliz aí nessa noite? Amém, glória a Deus. E quantos estão recebendo esses dias, né? Ontem foi uma palavra maravilhosa aos nossos corações, né? Eu creio que todos aqui estão com a expectativa, né, no seu coração do que o Senhor vai falar conosco. Eu fiquei muito, assim, o Senhor ontem falou muito ao meu coração. Meu Deus, quanto ensinamento, né? Quantos ensinamentos que o Senhor tem para nos dar, né? E que hoje seja ainda mais, né? Mais ainda da presença, mais ainda do conhecimento do Senhor em nossas vidas. E eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia lá em Salmo 34. Só o versículo 1, Salmo 34. Amém? Glória a Deus. Diz assim: louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Haverá em minha boca palavras de louvor. Amém? Quantos querem louvar ao Senhor nessa noite? Quantos querem mais do Senhor nessa noite? Que nós possamos abrir nossos corações, né, para que nós possamos receber mais do Senhor. Que você esteja de coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te adoramos. Pai, nós bendizemos o teu nome. Senhor, mais uma vez, Pai, nós queremos te pedir, fala conosco. Abre os nossos corações. Meu Deus, nós estamos aqui, Deus, com grande expectativa do que o Senhor irá fazer nessa noite. Pai, abençoa, Pai,
o que vai ministrar, Senhor, o pastor Bruno. Senhor, em nome de Jesus, usa o teu filho, Pai, como só tu podes fazer. Senhor, abençoa o ministério de louvor. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo atrapalho, toda mente vazia, toda mente dispersa. Nós clamamos, Pai, pela tua presença. Senhor, derrama da tua glória nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por mais essa noite, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nós e através de nós. Nessa noite, Pai, mais uma vez, abre os nossos ouvidos, abre as nossas mentes, que nós possamos estar, Senhor, disponível para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Shalom, igreja. Boa noite. Tem alguém feliz neste lugar? Amém? Vamos celebrar aquele que é digno, amém? De toda honra e toda glória. Amém? As palmas. Desejo
feliz aqui?
Pastora Ana Paula vai. As mulheres estão com mais privilégios. Vai receber agora, vai receber daqui a pouco. Ou amanhã, né? Amém. Foi o vento, amados. Glória a Deus. Vamos aqui ajeitar o arranjo. Bota no chão. Pronto. Glória a Deus, aleluia. Boa noite. Minha gente, mas estou muito triste. Boa noite. Graça e paz, amém, igreja. Onde está a igreja mais feliz dessa cidade? Aleluia, isso mesmo, aplauda Jesus por isso. Gente, eu amo muito aplaudir Jesus, então nós vamos aplaudir muito Jesus junto essa noite, amém? A pastora Rose me ensinou isso e eu levo isso para a minha vida. Tudo eu vou nas igrejas, aí eu disse, minha gente, mas aqui ninguém aplaude Jesus. Eu toda hora eu quero estar aplaudindo o Senhor pela bondade dele, amém? Foi pela graça derramada na nossa vida todos os dias. E hoje eu estou com a incumbência de iniciar. Prometo ser rápida. Meu marido qualquer coisa me olha aqui pra gente
Nós vamos dar continuidade, né, ao seminário de honra. Glória a Deus, você foi abençoado ontem? Amém. Nós damos um start, né? Falar sobre honra às vezes é um pouco complicado, um pouco difícil, porque a maioria, né, o ser humano, ele é mais crítico, né, do que ele consegue honrar alguém. Nós vamos falar sobre isso só amanhã. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel 2:30. Cadê o povo crente dessa igreja? Cadê as Bíblias? Bora mostrar as Bíblias aí, glória a Deus, aleluia. Isso mesmo, amém. Nós não temos que nos envergonhar, irmãos, amém? Então, carregar a palavra de Deus. Eu acho que o vento vai atrapalhar minhas folhas. Amados, eu não sei, eu sou da época das folhas. Você é da época de escrever que nem eu? Não sei mexer com negócio de tecnologia, tablet, essas coisas. Não, meu marido gosta mais. Eu sou aqui, ó, do papel, do caderno. Eu ainda sou assim. Então, tá bom, qualquer coisa tá bom. Vamos ver, senão vai voar, irmão. Vamos lá, 1 Samuel 2:30. É o nosso primeiro texto base dessa noite. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa, retornada aqui, né? Eu vim já tem muito tempo, não tinha nem esse espaço aqui, maravilhoso, glória a Deus. Fiquei bem feliz, então para você ver que já tem tempo que eu não venho aqui, né, irmãos? E aí aprove ao Senhor a gente encontrar os pastores lá em Barreirinhas. Foi isso, Zomira? A gente estava lá em Barreirinhas ministrando esse seminário e a gente se encontrou com os pastores que estavam lá num período de descanso, um sabático, glória a Deus, porque eles também são filhos de Deus, amém? E a gente compartilhou e o pastor Bruno Farias, que era o pastor que estava anfitrião da casa, conversou e deu os testemunhos tão abençoados. E assim como nós temos testemunhos abençoados em Barreirinhas, nós teremos aqui, amém? Porque a honra, ela é um princípio. E eu quero começar falando, né? 1 Samuel 2:30, vamos lá? Vamos ler a parte B do versículo, né? Porque honrarei aqueles que me honram. Porque a minha versão diz assim: porque honrarei aqueles que me honram. Amém? E nós estamos no seminário de honra. Amém? Nós vamos falar sobre honra. Mas honra e gratidão, eles andam de mãos dadas. Nós nunca podemos nos esquecer, irmãos. Então, esses dias a gente vai falar, hoje à noite, nós vamos começar com honra e com gratidão. Nós vamos falar para honrar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? O Senhor tem feito algo na sua vida? Eu tenho certeza que se eu der o microfone para algumas pessoas aqui, você vai poder testemunhar da bondade do Senhor, aquilo que Ele tem feito, amém? E que você estar aqui é um motivo de honrar ao Senhor, amém? Aquilo que Ele tem feito na sua vida, nessa casa, na sua família. E como eu já falei, gratidão e honra são princípios que nós nunca podemos nos esquecer. Nós precisamos levar para a nossa vida, porque são princípios que regem o reino dos céus, amém? Se eu te der um minutinho aí para você pensar hoje num motivo que você para ser grato, pensa aí rapidinho. Eu tenho certeza que você tem, amém? Só o motivo de você estar aqui, irmãos, respirando com saúde. Eu acompanhei um pouquinho do dia da pastora Zumira e ela está com uma ovelha, né, com a filha que está enferma e tudo, e suspeita de pneumonia e tudo, mas você está aqui, isso é um motivo para você ser grato, amém? Então, às vezes, nós esquecemos de honrar ao Senhor. Você poderia estar hoje, é uma sexta-feira, você poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas hoje você decidiu honrar ao Senhor, amém? Estar aqui na casa dEle, para aprender a palavra dEle, porque isso não diz respeito a mim, ou o pastor Bruno, ou os pastores dessa casa, diz respeito àquilo que está na palavra do Senhor, e o Senhor está aqui muito claro dizendo, porque eu honrarei aqueles que me honram. E a palavra grega para honra é timé, que significa valorização, estima, respeito, reverência e preço. E a palavra hebraica para honra é kabod, que significa peso, valor, importância. Então, honrar significa dar importância, dar um valor, reconhecer o lugar que Deus dá a alguém.
Amém? Honrar é todo esse conceito, é você valorizar, é você respeitar, você tem uma estima. E o livro de 1 Samuel está nos dando um princípio, que honrar, ele é um princípio. Amém? Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. A gratidão e a honra, elas andam de mãos dadas. A gratidão e a honra significam que nós demonstramos respeito a alguém ou a alguma coisa. Amém? É não tratar comum aquilo que é extraordinário. Amém? Honrar é não tratar comum aquilo que é extraordinário, aquilo que é importante. A Bíblia está cheia de pessoas que honraram ao Senhor. E ontem o pastor Bruno deu o exemplo, do centurião, aquele homem rico de posição e que ele demonstrou uma tamanha fé no Cristo. Isso é uma coisa que eu e você precisamos aprender, amém, igreja? As nossas atitudes, elas precisam honrar ao Senhor. Então nós vamos iniciar essa noite falando sobre esse princípio, que é o princípio de honra, e que ele anda de mãos dadas com a gratidão, para que a gente nunca esqueça, porque quem honra é grato. Amém? Nós precisamos ter esse coração, e isso é algo que tem se perdido aí de acordo com as culturas, não é verdade? No dia a dia. Mas falar de honra também nos remete a falar de desonra. E desonra é uma quebra de princípios. Nós estamos aqui aprendendo sobre um princípio de honra. Mas antes de entrarmos nisso, nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. A primeira dela agora vai ser, nós vamos falar sobre os inimigos da honra, e depois nós vamos falar sobre os alvos da honra, não é verdade? Que é a nossa gratidão, a quem devotamos a honra e a nossa gratidão. Pastor, e quem são os inimigos da honra? Que são os inimigos, O primeiro deles é o espírito de independência. E nós vamos ler em 2 Samuel 3, mais um pouquinho lá na frente, você abre a sua Bíblia, 2 Samuel 3, 26, 27. A palavra de Deus diz assim, todos acharam? Amém? Vamos acompanhar. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá, sem que Davi soubesse. Segura essa palavra, sem que Davi soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu, por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo disso, disse, eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Amém? Nós vamos te contextualizar aqui. Joabe fez algo escondido de Davi. O que é que acontece aqui? Abner tinha feito uma aliança com Davi. Amém? Você pode ler no livro de 2 Samuel, capítulo 3, um pouquinho mais na frente. E aí Davi liberou ele, mas Joabe ficou com o coração preso e disse não, e mandou chamar, fez escondido de Davi. Olha o espírito de independência aí, eu vou por trás, vem cá, matou, sem o consentimento de Davi. Pastora, mas e o que é que isso aplica para a nossa vida? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas com o espírito de independência? Quantas vezes eu e você fazemos algo sem comunicar a nossa liderança, sem comunicar você que é casado, o seu marido, a sua esposa, filhos que não obedecem e não honram os pais, não há acordo, há um espírito de independência aqui agindo. Você vê o que Abner faz? Ele fez escondido de Davi. Quantas das vezes, amados, eu e você fazemos coisas, entende? Desonrando a nossa liderança, desonrando os nossos pais, desonrando o nosso marido, amém? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Isso acontece lá em Chapadinha? Entende? Olha aqui, esse espírito é maligno, porque ele é um espírito inimigo da honra.
todas as vezes, em que eu e você queremos agir sem a bênção da nossa liderança, sem a bênção de Deus, querendo fazer do nosso jeito, sem ouvir conselhos piedosos, sem ouvir a voz do Senhor, isso é desonra. Amém? Quando nós precisamos tomar decisões importantes, irmãos, e às vezes nós não queremos que ninguém se envolva, não é verdade? A gente não quer nem que Jesus diga nada para nós, porque nós já temos um plano dentro do nosso coração. Isso é um espírito de independência, e ele é um inimigo da honra. E eu e você, às vezes, agimos inconsciente, mas nós precisamos lutar contra esse inimigo aqui. Você não vê Joabe? Nesse episódio, ele agiu de maneira independente, sem a autorização do rei. Mandou buscar, matou, e Davi não soube. Depois soube, mas era a mão, o sangue seria inocente. Mas quantas vezes eu e você temos a mesma postura de Joabe, quando queremos agir de maneira independente até do Senhor, irmãos, porque nós não queremos gastar tempo com Deus, ouvindo a sua voz, para decisões importantes da nossa vida, porque às vezes nós queremos só os sims, e quando Deus diz os nãos, e a gente não quer se submeter, não é verdade? Aí nós agimos de maneira independente. Quando a gente busca conselhos piedosos, todas as vezes que eu e meu marido temos pontos de inflexão, e nós precisamos buscar conselho para nós vamos à nossa liderança, porque nós não queremos agir de maneira independente. Mas quantas vezes eu e você, de fato, escorregamos e tomamos as atitudes, as quais às vezes nem comunicamos. Nós tivemos uma pessoa que, eu vou me embora, vou viajar, vou fazer, fez tudo, irmãos. Agiu com o espírito de independência. Aí no dia ela só veio comunicar eu e Bruno. Aí ela queria que a gente dissesse o quê? Eu falei, minha irmã, se tu está dizendo que Deus falou contigo, que tu arrumou a tua mala, tu quer que eu fale o que para ti? Ela ficou calada. Quantas vezes nós agimos, fazemos tudo e só comunicamos a nossa liderança? Espírito de independência. Nós como pastores e líderes, nós não, tomamos decisões pela vida de ninguém. O máximo que nós podemos fazer é dar um conselho, mas são esses conselhos, nos pontos de inflexão difíceis que eu e você temos, que faz toda a diferença. Amém? E nós precisamos combater o espírito de independência, do qual o próprio Joabe aqui matou uma pessoa. Glória a Deus, estão entendendo? O segundo inimigo da honra, pastora, você vai abrir comigo em 2 Samuel 18:14. Mais um pouquinho na frente. Vamos lá, vai dar certo. Eu estou bem nervosa, irmãos, vamos lá. 18:14. Até saiu da minha Bíblia, eu não acredito, achei. Vamos lá. Eu vou começar a ler do versículo 10, tá bom? Um homem viu isso e foi dizer a Joabe, olha Joabe aí de novo, eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia, o quê? Você ouviu? E por que não o abateu? Ali mesmo derrubando-o por terra. Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe, ainda que me pusesse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo, poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse, versículo 14, não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado num carvalho. Olha o que aconteceu. Joabe matou Absalão. Qual é o segundo inimigo da honra, pastora? O espírito de engano. Ele achava que poderia fazer tudo em nome do rei, inclusive tirar a vida do seu filho, que era considerado um inimigo.
Amém? Vocês estão entendendo? Olha como isso é maligno. Às vezes nós achamos que fazemos coisas boas, não é verdade? Mas quantas das vezes nós estamos nos enganando quando se trata de honra? Você vê aqui Joabe matou o filho do rei, achando que ele poderia fazer qualquer coisa em nome do próprio rei. É um espírito de engano. E quantas das vezes eu e você estamos nessa mesma situação? Entende? Joabe achava que fazendo isso ele ia proteger o rei. Mas ele não estava, porque era filho. Ele estava se enganando. Quantas vezes eu e você agimos no espírito de engano, achamos que estamos fazendo uma coisa boa, quando na verdade nós não estamos. Pastora dá um exemplo muito prático disso na nossa própria vida. Irmãos, quantas vezes a gente vai ajudar alguém, mas nós não estamos sendo movidos pelo Espírito de Deus, nós estamos colocando a mão, amém, aonde o Senhor não nos pediu para colocar. Isso é um espírito de engano. Nós temos um amigo que ele é muito generoso e tem um coração muito grande. E tinha uma outra pessoa passando por uma situação muito difícil de aperto. Mas esse aperto, quem estava fazendo a própria situação, era porque aquele homem tinha plantado sementes de desonra, de não pagar dívidas, de não quitar, estava sufocado. Esse irmão tentou pagar as dívidas. Ele achava que ele estava fazendo uma coisa boa. Irmãos, de repente ele ficou sufocado de dívidas e de tantas outras circunstâncias. É um amigo pessoal do meu marido. E aí outro dia nós viajamos com ele e ele disse muito claro para Bruno: pastor, eu não coloco mais a minha mão aonde Deus está com a dele. Nós precisamos orar, irmãos, para saber aonde pôr a mão, o que fazer, para que o espírito de engano não venha sobre nós. Entende? Porque nós queremos ajudar todo mundo, não é verdade? E isso é uma coisa boa. Mas quantas das vezes é a mão do Senhor que está pesando sobre a colheita daquela pessoa? E nós não entendemos. Há um espírito de engano, mas aqui não tem ninguém assim. Amém? Glória a Deus. Nós vamos lutar, isso são inimigos, irmãos, são inimigos da honra. O primeiro deles é o espírito de independência, que anda lado a lado com o espírito de engano. Porque geralmente quem tem um coração independente tem um coração enganoso, que acha que pode fazer tudo, inclusive até mesmo em nome de Deus. Amém? Estão entendendo? Vamos avançar, porque eu não vou me meter dos inimigos da desonra. E o terceiro, nós vamos abrir Isaías 14, 12, 15. Vamos lá. Veja só, você caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. De quem que Isaías estava falando? De Lúcifer, de Satanás. Qual é o próximo inimigo, pastora da honra? A rebelião. Todos conhecem a história de Lúcifer, não é verdade? Eu não vou me deter. Tentou ser igual a Deus, transformou ali muitos anjos com um espírito rebelde, queria ser como o Senhor, mas ele foi abatido, desceu até as profundezas do inferno. Rebelião não é de Deus, ela é um inimigo da honra, ela causa a desonra. Amém? Você vê como todos esses três inimigos, eles caminham muito juntos. O espírito de independência com o espírito de engano e com a rebelião. Você conheceu alguém, você lembrou de alguém aqui, irmão? Infelizmente a gente acaba se lembrando, infelizmente, de coisas que aconteceram. Meu Deus, fulano rebeliado. Tentaram fazer uma vez. Nós como pastores passamos uma situação muito difícil na igreja, quando a igreja era bem pequenininha em Matarroma. Uns irmãos tinham feito um curso fora, quando voltaram com a cabeça virada, achando que tudo que a igreja local fazia não era, me fugiu a palavra,
não tinha tanto valor quanto o que se fazia fora. E aí tentaram fazer um montinho de rebelião contra o pastor Bruno, nessa época. E ali se juntaram para sentar em mesas, para desconstruir a sua liderança. E naquele dia, o carro, sobrenaturalmente, irmãos, eles assentados lá na porta, as crianças brincando, essa história é verdade. O carro ligou e passou por cima de uma criança. Aí ligaram para o pastor Bruno, desesperados, para levar para o hospital e tal e tal. Aí Bruno, o que é que vocês estavam fazendo? Aí uma dessas pessoas falou, pastor, a gente estava reunido falando mal do senhor. E aí Bruno respirou, levaram a criança para o hospital, cuidaram, depois ele puxou o cinto, não é verdade? E começou a falar, porque está errado, irmãos. Então, é um espírito maligno de rebelião. Essas pessoas nos pediram perdão e aliançaram o coração para conosco, mas teve que tocar no Filho. Amém? Você está entendendo como isso é maligno? Então, esses espíritos, eles caminham junto, porque eles são inimigos da honra. Entenderam? Glória a Deus. Agora nós vamos passar para o que é o melhor, amém? Que são os fundamentos bíblicos da honra e da gratidão. Quem são os nossos alvos, pastora? Existem os inimigos? Existem. Mas existem os alvos, amém? Os fundamentos bíblicos da honra. A quem nós devemos honrar? Irmãos, todos precisamos uns dos outros. Ninguém aqui é independente. Glória a Deus. Essa igreja está desse tamanho, bonita desse jeito, porque é um povo unido. Amém? Que caminha num só propósito, que é anunciar o evangelho pelas ruas dessa cidade. Glória a Deus, aleluia. Então você vai virar para o seu irmão que está aí do lado e vou dizer, eu preciso de você. Nós juntos vamos ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Aplauda Jesus por isso. Glória a Deus. E eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo 1,17. Seminários é assim, a gente tem que abrir muito Bíblia. Eu sei que todos gostam do louvor, da adoração, mas a palavra ela é tão importante, irmãos, porque a palavra ela é que gera ordem no nosso mundo interior, amém? Nós somos confrontados e temos a nossa vida mudada, é por essa palavra. Glória a Deus. Então, 1 Timóteo 1,17 diz assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Aplauda Jesus de novo. Porque a esse Deus que nós devemos honrar. O primeiro alvo da nossa honra precisa ser o Senhor. Tudo vem de Deus e nós devolvemos a Ele. Nós precisamos reconhecer e dar honra e dar glória a Ele. Honrar é colocar alguém em uma posição privilegiada na nossa vida. Amém? Quem é o primeiro no seu coração? Quem é o primeiro? Amém? Quem tem as primícias da sua vida? Amém? Então nós precisamos colocar o Senhor numa posição privilegiada no nosso coração, irmãos. Onde está o nosso coração e onde está o nosso tesouro? Aonde está? Não é verdade? Então, muitas das vezes nós somos apertados de um lado, apertados de outro, para, sabe, tantas das vezes sair dessa presença, mas quando nós amamos e nós honramos, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, sabe? Quantas das vezes você vai precisar dizer o Senhor é o primeiro? Entende? Essa semana nós passamos por uma circunstância, não tem a dizer, não, diz respeito a nós, mas uma das nossas ovelhas gosta muito de carro, e marcaram um evento de carro para esse dia lá nós vamos ter uma conferência de família, e aí botou lá o post, aí eu disse, Bruno, é no dia da conferência da família. Aí um irmão olhou para ele no grupo e disse assim, agora nós vamos saber aonde está o seu coração. Entende, irmãos? Deus vai provar o nosso coração para que possa nos mostrar onde realmente Ele está. Se nós honramos ao Senhor acima de tudo e acima de qualquer circunstância, sabe? E colocar realmente Ele. E nós, às vezes, o Senhor mesmo vai nos apertar e dizer aonde está o seu coração.
E nós precisamos honrar ao Senhor com a nossa vida, com tudo que temos, colocar o Senhor e honrar, sabe? Colocar Ele acima de todas as coisas, acima de tudo, acima do nosso casamento, acima dos nossos filhos. É difícil, são palavras difíceis, irmãos, mas nós precisamos ter, sabe, essa certeza no nosso coração. Nós passamos por isso quando nós precisamos ter convicção de que o Senhor era o primeiro no nosso coração. Foi quando nós enterramos nossos filhos. Nós tivemos 3 crianças, e as 3 crianças, elas estão com o Senhor. Foram gestações difíceis, a primogênita, e tivemos um casal de gêmeos. Então, naquele dia de enterrar os nossos filhos, nós tivemos que ter certeza de que nós íamos honrar ao Senhor, não importava a circunstância, não importava qual era a dificuldade, entende? Porque os dias difíceis, os dias escuros, eles vêm para nós, para que a gente possa provar o coração e continuar honrando ao Senhor, não importa qual seja a circunstância. Quando nós perdemos a gestação gemelar, o meu colo abriu e 20 semanas o primeiro bebê desceu, e com o que desceu, eu precisava, de qualquer maneira, parir. Fui transferida para São Luís, todos os bebês eram de parto normal, e fui transferida para o materno, que era alto risco, que era onde eu fazia o pré-natal. E lá eles disseram: mãe, vai ter que nascer, o primeiro bebê. Nós tivemos o primeiro bebê, mas o segundo bebê permaneceu. Então ali havia a expectativa de que a gente poderia, gestar e tudo. E me desceram para a enfermaria, mas eu estava com muita febre, eu tive sepse. E quando o médico, estou te resumindo, tá? Quando o médico veio aferir pressão, aquela coisa, ele disse assim: eu vou te descer agora para a sala de parto. E eu sabia o que ia acontecer, porque a gente teria um parto induzido, o bebê ia ter que nascer. E eu lembro do médico olhar para nós e dizer assim: eu não posso te perder, eu não posso te perder. E aí, o meu marido, lógico, tem que tomar a decisão mais difícil da vida dele, Lógico que o médico: olha, nós vamos ter que descer a mãe, o bebê vai ter que nascer de qualquer maneira, que é um parto induzido, para que eu realmente não morresse. Eu gosto de pensar e dizer que a minha filha nasceu para que eu pudesse estar aqui viva, testemunhando para vocês. Porque se a infecção caísse na corrente sanguínea, eu estaria morta em segundo. Eu ia beber. A minha hematologista diz assim para mim: morria tu e a criança, Ana, não tinha alternativa. Então nós descemos, e aí eu assinei toda a papelada. Irmãos, e a maior dor do nosso coração, nós precisamos realmente dar à luz ao bebê, sabendo que o bebê não sobreviveria. Mas eu lembro que Bruno estava muito revoltado com Deus e tantas coisas lá. Mas o Senhor inundou o nosso coração de uma paz e de uma convicção de que Ele estava conosco. E eu lembro que o pré-parto estava na madrugada, todo mundo bem caladinho. E eu lembro que eu comecei a louvar. Eu não sou cantora, mas eu lembro que nós louvamos: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E a minha filha nasceu para que eu pudesse ter vida e esperança no Senhor. Entende, irmãos? Então eu continuo dando honra, eu continuo dando glória. E o meu amor ao Senhor independe de ter filhos. Ele está com o Senhor. Eu sei onde eles estão. Eles estão com o Senhor. E a nossa vida, ela é para proclamar o Evangelho. E os dias difíceis, eles vêm, mas o Senhor está conosco, cada um deles. Você pode aplaudir Jesus por isso? Então nós honramos ao Senhor em todas as circunstâncias, porque nós colocamos Ele como o primeiro. E às vezes é difícil, entende? Mas glória a Deus por isso. Nós vamos amadurecendo e vamos aprendendo, irmãos, que quão importante é amar Jesus. Tudo isso aqui vai passar, entende? E o que vai permanecer é o nosso amor por Ele, entende? Então quando nós amamos e nos apegamos a essa palavra e as suas promessas, e quando nós colocamos Ele como o primeiro, nós vamos, tendo a convicção de que Ele está conosco a cada dia. Isso é honrar ao Senhor.
Amém? Primeiro ponto da nossa honra é o Senhor, nosso primeiro alvo. Segundo alvo, honrar a nossa família. Vamos ler Êxodo 22. Vamos lá. Ixi, meu Deus, não estou olhando aqui o tempo, pastor. Já foi, Bruno. Êxodo 22, já estou terminando, só temos mais 2 pontinhos. Fala sobre os mandamentos. Vamos ver, 22, perdão. A palavra diz assim: honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra e o Senhor, seu Deus, lhe dá. Glória a Deus. Nós temos que honrar a nossa família. Amém? Honrar pai e mãe, aqueles que são casados, honrar a esposa, o esposo. Você pode ler nas referências depois, Efésios 6, 2, 3, Efésios 5, 22 ou 28, tá? Que o tempo já foi. Então nós precisamos honrar, irmãos, demonstrar amor, respeito, obediência, gratidão aos nossos pais. Quantas vezes, filhos, nós queremos ter um espírito independente? Eu me casei, moro longe da minha mãezinha, tenho tanta saudade. Provavelmente segunda-feira eu vou precisar ir para São Luís com o pastor, e aí vou ver minha família. Domingo é o dia dos pais, para aqueles que têm seus pais perto, vivos, dê um abraço. Honre, ame. Honra não tem nada a ver, amados, com presente ou com dinheiro, muitas das vezes. Tem a ver com a atitude do nosso coração. Você que pode dar uma palavra, você que pode abraçar, dizer eu te amo. Isso faz toda a diferença. Esposos e esposas, cuide do seu jardim. Valorize o seu marido, valorize a sua esposa. Nós precisamos cuidar do nosso jardim, da nossa casa. Amém? Nas vezes, nós somos muito bons em ajudar as pessoas da rua. Principalmente nós que somos cristãos, né? Nós queremos assistir a todos e ajudar a todos, porque isso está no DNA do cristão. Mas quantos de nós esquecemos que nós temos um jardim em casa que precisa ser regado? Um tanque que precisa ser abastecido. E às vezes o tanque da nossa esposa, do nosso esposo, sabe, está na reserva faz um tempão, porque a gente não abastece. Nós precisamos trabalhar a linguagem do amor no casamento. Você sabe qual é a linguagem do amor do seu cônjuge? A do pastor Bruno é toque, que ele é muito grudento, e palavras de afirmação. A minha é presente. Se ele viesse aqui para Pio 12 e eu ficasse lá, se ele chegasse sem um bombom em casa, irmãos, é uma confusão. Meu bem, você não se lembrou de mim e tudo. Entende? Nós precisamos cuidar do nosso jardim. Maridos, amem e cuidem das suas esposas. Esposas, cuidem dos seus maridos. Nós precisamos, irmãos. Às vezes nós queremos cuidar e salvar o mundo todo, mas a gente perde a nossa casa. Entende? Porque a gente não tem o hábito, sabe, de honrar ali a nossa casa. Os pais honrarem os filhos. Tenha o dia lá do filho. Pegue seu filho, dê uma volta, faça um lanche. Meu filho, vamos aqui conversar. Às vezes os filhos se perdem dentro de casa, porque os pais não têm tempo para eles. É mais fácil dar aqui o celular. Pega aqui, menino, o celular. Porque o pai chega cansado e tudo. E às vezes é um esforço que o pai vai ter que fazer. O pai e a mãe. Eu não estou aqui, sabe, condenando ninguém, mas estou te dando um conselho, porque o máximo que eu posso fazer é te aconselhar, entende? Mas você precisa cuidar da sua casa e gerir bem, amém? O casamento, a família, ali é honra. Nós precisamos viver. O segundo alvo da honra é a nossa família. O pastor Bruno gosta de contar a história, eu não sei falar o nome desse piloto da guerra, né? Que ele foi para a guerra. Todos os dias tinha um rapazinho que ajudava a organizar as coisas dele e tudo. Ele foi para a guerra, o avião dele caiu, ele se tornou prisioneiro, foi liberto e começou a dar palestras em vários lugares.
E aí um dia, um rapazinho abordou ele e falou, o senhor, você é fulano de tal? Depois o pastor Bruno conta direitinho a história. Você é fulano e tal, que foi preso? Sim, sou eu e tal. Aí sabe o que o rapazinho virou para ele e disse assim, pois eu sou o rapaz que todos os dias guardava e dobrava o seu paraquedas. O paraquedas daquele homem, quando o avião caiu, salvou ele. Quem guarda o seu paraquedas? Quem dobra o seu paraquedas todos os dias? É a nossa casa, irmãos, é a nossa família, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso marido, é a nossa esposa. São essas pessoas que a gente tem que honrar, e que às vezes a gente quer honrar todo mundo de longe, sabe? A gente precisa honrar os nossos também, amém? O terceiro ponto da nossa honra, o terceiro alvo de honra, honrar as autoridades. Você pode aí anotar referência a Romanos 13:1, 1 Pedro 2:17. As autoridades, elas são constituídas por Deus. Então, não se levante para desconstruir seus líderes, seus pastores, seus discipuladores, amém? Tudo que nós fazemos contra uma liderança ou uma autoridade constituída por Deus, você faz contra o próprio Deus. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado, porque hoje a moda, não, eu estou comentando aqui só para a gente orar aqui da situação, está repreendido, entende? Não aceite. Quando você vê alguém querendo falar mal de outra pessoa, você se levanta e sai. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você para e ouve, provavelmente quando você se levantar, aquela pessoa vai falar de você. É maligno desconstruir a vida das pessoas, sabe? Isso é desonra, principalmente para a liderança. Nós precisamos amar e honrar as nossas lideranças, amém? Deus instituiu as autoridades e nós precisamos honrá-las, porque Ele estabeleceu. Amém, pessoal? E o nosso quarto alvo, honrar ao nosso próximo. Esse aqui é um dos meus preferidos, que é honrar o nosso semelhante. Você vai perguntar para o irmão do lado, como eu posso te honrar, irmão? Pergunte, vamos lá. Vamos abrir em Romanos 12:10. Eu vou embasar aqui, já estou terminando, o pastor Bruno assume já. Vou ficar, amém? Vou-me embora, posso ficar? Bora então, glória a Deus, vai dar certo. Vamos abrir Romanos. Ela botou, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferências aos outros. Nós devemos valorizar, respeitar todas as pessoas, reconhecendo nelas o valor que o próprio Deus dá. Prefira o outro em honra, reconheça o trabalho dela, sabe? Encoraje. Eu acho isso tão especial. A honra entre irmãos, ela fortalece a comunhão. Amém? Vou repetir de novo. A honra entre irmãos, ela fortalece a comunhão e principalmente ela combate o orgulho. Amém? Porque nós somos um povo só. Isso é tão especial, irmãos. Sabe, como é que você trata alguém que nada tem para te oferecer? Porque é do ser humano a gente gostar de caminhar e de honrar e estar junto, geralmente do nosso grupo, das quais a gente se identifica, não é verdade? Mas como a gente trata o outro que nada tem para nos oferecer? Aquela pessoa que às vezes chega na igreja e não tem muito amizade com todo mundo e tal, essa pessoa pode ser o alvo da sua honra. Amém? Quando você chamar ela para participar da sua célula, quando você chamar ela para tomar um café, para um discipulado na sua casa, você está honrando a vida dela. Isso é tão especial, irmãos. Sabe? Eu sempre fico pensando, né? Eu gosto de fazer isso. E Deus tem nos dado essa graça, né? De ter esse olhar para as pessoas que nada tem para nos oferecer. Sabe? Dar a elas o privilégio de serem honradas também. Isso é tão especial, porque o alvo da nossa honra geralmente é para quem a gente conhece, quem a gente ama, quem a gente caminha, e a gente às vezes nunca quer inserir uma pessoa que está de longe, não é verdade? Mas nós temos a oportunidade de fazer diferente, amar uns aos outros com amor fraternal. A vida das pessoas, ela tem que melhorar depois que ela nos conhecer. Sabe por quê? Por causa do Cristo que habita em nós.
Glória a Deus, você pode aplaudir Jesus por isso? A vida das pessoas, ela tem que melhorar, porque ela vai te conhecer. Gente, eu tinha uma moça que trabalhava comigo, Dona Wanda. Eu amo Dona Wanda. Ela trabalhou conosco quase um ano. A vida dessa mulher deu um 360 graus. Ela saiu da nossa casa porque ela se aposentou, ela conseguiu ganhar, ela conseguiu comprar uma casinha. Ela saiu na verdade também porque ela estava com um problema de saúde. E ela disse, pastora, eu não vou poder mais trabalhar e tudo. Eu disse, não tem problema. Mas a vida dela melhorou, irmãos. E quando eu olho para a vida dela, ela disse mesmo, pastora, desde que eu vim para cá, Deus abençoou a nossa casa. Amém? E ela estava batalhando para o filho ser liberto das drogas e tudo. E ela conseguiu trazer ele para Chapadinha, para ficar um tempo, e depois ele voltou para o trabalho. Mas eu olho, quando eu estava estudando, a primeira coisa que eu me lembrei foi dela. Eu disse, meu Deus, a vida das pessoas ela tem que melhorar, porque ela nos conhece. Amém? Por causa de Jesus na sua vida. A pessoa vai dizer, meu Deus, eu quero andar com aquela moça, eu quero ir para aquela igreja. Por quê? Porque a minha vida melhorou depois que eu conheci o Jesus que habita nela, naquele lugar. Amém? Aplauda Jesus por isso. Isso é muito especial. Então você vai agora dizer, meu Deus, a vida das pessoas vai melhorar, porque elas vão me conhecer, por causa de Jesus que habita em mim. Amém? E você vai ensinando um princípio de honrar a vida das pessoas. Isso é tão especial, sabe? Vamos abrir a nossa casa para fazer um cafezinho e chamar aquelas pessoas, sabe? Que ninguém tem muito convívio aqui na igreja. As meninas lá na igreja têm um projeto, isso é um projeto pessoal, não é meu. O café, eu, elas e Jesus. Elas preparam mesas postas para receber mulheres que não têm contato umas com as outras ou afinidade, que elas visualizam no culto. Aí elas mandam a mensagem, conseguem os celulares, se identificam, mandam as mensagens, mandam o convite, e as pessoas vão, e dali saem amizades maravilhosas. Elas abrem o coração e elas choram, contam as suas experiências, as coisas boas, as coisas difíceis, e o mais importante é mostrado para elas de que elas não estão sozinhas. Amém? Porque quando nós nos sentamos na mesa junto com o Rei, todos somos iguais. Amém? Isso é muito especial. Mais uma vez eu aplaudo Jesus por isso. Eu amo aplaudir Jesus. E como é que a gente vai praticar a honra, pastora? Como é que eu pratico honra hoje? Com palavras de bênção, de gratidão, de elogio. Você pode fazer isso com o seu marido, com os seus filhos, com o seu líder, com a pessoa que trabalha com você. Obrigada porque você fez isso hoje. Entende? A casa está mais limpinha. Obrigada, Maria. Deus te abençoe. E você vai começando a exercer. Amém? E você vem, abençoa os seus pastores, a pessoa que veio aqui, abriu os meninos do louvor. Meninos, obrigada. Foi uma bênção o louvor. O pessoal chega cedo, rala, vem. Entende? E às vezes quantas das vezes nós não honramos, damos uma palavra de incentivo para eles. Ou na cela, encoraje o irmão. Hoje você vai dar a palavra. Meu Deus, eu não sei dar a palavra. Vamos que eu vou estar lá junto contigo. E aí você está lá valorizando o irmão. Aí depois que fez a célula, olha, foi uma bênção, pessoal, vamos dar glória a Deus. Ontem, como nós íamos para cá, um monte de gente queria ir lá para a minha célula. Aí eu disse, meu Deus, no dia que eu estou fora, todo mundo. A célula aconteceu na outra casa, porque a gente não estava. E aí eu encaminhei essas pessoas. Aí um casal foi para uma determinada célula, eu falei hoje com eles pela manhã. Aí a Marta disse para mim, pastora, nós preparamos uma recepção para receber os novos convertidos na célula. E tudo, eu fiquei tão feliz. Isso é honra, irmãos. Então você prepara uma recepção legal para os convidados. Pastora, não vem ninguém, bota a cadeira lá para Jesus. E você vai profetizar. Semana que vem vai vir o convidado. E quando esse convidado chegar, ele vai encontrar uma célula abençoada, poderosa, cheia de Deus, pessoas que estão ali honrando a presença dele. Isso é honra, pessoal, amém? Ponto 2, você honra com atitudes, obediência, serviço, generosidade. Eu aprendi um princípio, uma mão que é aberta para dar, é uma mão que é aberta para receber. Fecha a mão. Uma mão que é fechada para dar, é uma mão que é fechada para receber. Então nós temos que ter um coração de atitudes, amém? Obediência e generosidade. E isso também é honra.
Quando Jesus pedir para você abençoar alguém com alguma coisa, às vezes você resiste, mas você vai lá e abençoa. Pagar o lanche do irmão ali na cantina quando terminar. Você vai dizer, irmão, diz aí pro irmão, você vai pagar meu lanche ali, o cachorro quente na cantina. Isso é honra. Fala aí pro irmão, você vai pagar meu lanche hoje, amém. Isso é honra, meu amado. Glória a Deus, você honra com o coração, com reverência, humildade, com reconhecimento. Quando o nosso coração, amém, ele se conecta ao da nossa liderança, ao dos nossos familiares, aos nossos pares, amém? E a gente reconhece a importância de cada pessoa na nossa vida. Honrar é dar um lugar de destaque para alguém na nossa vida, amém? Quando nós amamos e honramos, nós queremos dar o melhor. Você sabe quem fez isso maestramente na Bíblia? Elcana. Quando ele disse a Ana, ele dava a Ana a porção dobrada. A Bíblia diz porque ele a amava. Isso é honra, irmãos. Eu amo tanto esse texto. A palavra de Deus fala, né? Isso, é 1 Samuel, acho que é 2:10, se não me engano. Vê aí, minha filha, eu sei que é 1 Samuel que fala, 1 Samuel 1, perdão, e a Bíblia diz que Elcana dava a Ana porção dobrada, porque ele a amava. Isso é honra, gente. Amém? Isso é tão especial, ele a amava. Então o princípio é honrar verdadeiramente, se expressa em atitudes práticas, não apenas em gestos externos ou apenas em palavras, amém? A honra, ela é uma semente espiritual, ela produz colheita, tudo aquilo que você semeia. Pode passar para frente, minha princesa. Não, é antes, é o 5, né? Obrigada. Isso é muito especial. Então você, essa noite, você aprendeu sobre os inimigos da honra, mas você também aprendeu. Não, é 1 Samuel 1:5. Porém, a Ana, dava uma porção dobrada, porque ele a amava. Mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, ele amava. Isso é honra. Era a porção dobrada, amém? Então, nós aprendemos essa noite sobre os inimigos da honra, mas nós também aprendemos que existe um caminho, amém? A quem nós devemos honrar. Eu quero que você fique de pé nessa hora. Eu quero que você faça a sua própria oração pessoal sobre honra, sobre o que você tem ouvido desde ontem e como isso tem mexido dentro do seu coração. Quais as atitudes você vai precisar tomar daqui para frente, depois que tem a sua vida exposta à palavra de Deus? Cada um de nós quer ter um coração de honra, um coração grato ao Senhor. É por isso que amanhã à noite, você que está aqui e que ouviu sobre o Super Semente, você tem a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu hoje. Amanhã você vai poder colocar, amém? Quando você está orando, amém? A quem você vai honrar aqui? Você vai honrar o seu pastor, você vai honrar a sua pastora. Como pastora, eu não tenho dinheiro, você vai escrever uma cartinha, você vai orar ao Senhor para trazer algo que possa abençoar a vida deles. Mas não somente os pastores, ao seu líder de célula, ao seu discipulador, a um amigo de oração, alguém que tem caminhado com você nessa casa, sabe, que tem te abençoado. Você vai ter a oportunidade de honrar a cada uma dessas pessoas. Então nessa noite eu quero que você de agora comece a orar ao Senhor. Jesus, em que eu não tenho te honrado? Se aqui no nosso coração você identificou aí alguma atitude sua aos inimigos da desonra, que você peça perdão ao Senhor e caminhe numa atitude diferente, de honrar a Deus com as suas atitudes, sabe, colocando Ele na primazia da nossa vida, honrando a sua família, honrando as suas autoridades, honrando uns aos outros. A vida das pessoas tem que melhorar depois que ela nos conhece. Jesus está aqui, a tua igreja, Senhor, e nós estamos
sendo expostos à Tua palavra, sendo desnudados diante dela, Senhor, sobre a questão da honra. Jesus nos ensina a ser homens e mulheres de honra, Senhor. Nós queremos honrar o Senhor acima de todas as coisas. Transforma, Senhor, o nosso mundo interior através da Tua palavra, Senhor. Não nos permita sentar em rodas que desconstruam pessoas, seja os nossos líderes, amigos, sabe, amigos de trabalho, seja qualquer pessoa. Nós não queremos desconstruir, nós queremos ser pessoas que constroem muros e que abençoam a vida de outras. Nós queremos ter o nosso coração transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser alguém que dobra o paraquedas para outras pessoas. Nós queremos ser alguém de honra que caminha nessa cidade. E à medida que as pessoas veem Cristo em nós, meu Deus, Tu cresce na nossa vida para que a gente possa abençoar pessoas. É o que eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.